Amados, fico muito feliz por vocês estarem aqui hoje. Antes de qualquer palavra, aquietem os vossos corações. Respirem fundo. Este momento não é para correr, nem para resolver tudo agora. É um convite ao descanso. A palavra nos lembra, no Salmo 147:9, que Deus dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando clamam. Nada escapa ao cuidado dele. Nenhuma vida é invisível aos seus olhos. Se Deus cuida até das aves que não semeiam, não acumulam e não constroem celeiros, quanto mais cuidará de você, que carrega dentro de si o fôlego da vida dado por Ele. Às vezes, a ansiedade nasce quando esquecemos quem sustenta todas as coisas. Tentamos controlar o amanhã porque perdemos o descanso no hoje. Esta oração é para você que chegou cansado, com a mente cheia e o coração apertado. Para você que tem carregado preocupações em silêncio, tentando ser forte o tempo todo. Hoje, a palavra nos convida a lembrar: a provisão não começa nas nossas mãos, começa no cuidado de Deus. Aqui, não vamos negar as necessidades, nem fingir que os desafios não existem. Vamos apenas recolocar a confiança no lugar certo. O mesmo Deus que alimenta os corvos, que sustenta a criação e governa o tempo, também cuida dos seus filhos com amor, atenção e fidelidade. Permita-se descansar, permita-se confiar. Enquanto você ouve, deixe que a ansiedade vá perdendo espaço e que a certeza da providência divina ocupe novamente o seu coração. Quero começar compartilhando com você uma história que Jesus contou no livro de Lucas. Jesus estava ensinando uma grande multidão naquele dia. As pessoas estavam reunidas ao seu redor. Algumas estavam bem próximas, outras sentadas no chão. Algumas ouviam com atenção, enquanto outras escutavam, mas com a mente ocupada pelas preocupações que carregavam naquele momento. Preocupações com dinheiro, preocupações com a família, preocupações com o futuro. E bem no meio do ensino de Jesus, um homem o interrompeu. Ele disse: "Mestre, diga ao meu irmão que divida a herança comigo." Era um problema real, uma questão familiar, uma preocupação financeira. Algo com o qual muitos de nós conseguimos nos identificar. O homem não estava pedindo oração, não estava pedindo sabedoria. Ele queria segurança, queria justiça, queria garantir a sua parte. Mas Jesus não entrou na discussão. Ele não resolveu a disputa. Em vez disso, contou uma história. Jesus falou sobre um homem rico cuja terra produziu uma grande colheita. O homem olhou para tudo o que tinha e disse a si mesmo: "O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita." Então ele elaborou um plano. Decidiu derrubar seus celeiros e construir outros maiores. E disse a si mesmo: "Você tem muito mantimento guardado para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida." Por fora, esse homem parecia bem-sucedido, preparado, seguro. Parecia que finalmente havia chegado a um lugar onde a preocupação não poderia mais alcançá-lo. Mas Deus lhe disse: "Louco, ainda esta noite a sua vida será exigida. E então, quem ficará com tudo o que você preparou para si?" Jesus encerrou a história dizendo: "Assim acontece com quem acumula riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus." Então, Jesus voltou sua atenção da multidão para os discípulos. Ele sabia o que eles estavam pensando, sabia que pensavam como eu e você pensamos. Jesus, essa história é espiritual, mas a vida é real. Eu ainda preciso trabalhar, tenho contas para pagar, tenho pessoas para sustentar, eu vivo no aqui e agora. Então Jesus falou diretamente com eles. Lucas 12:22 diz: "Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer, nem com o corpo, quanto ao que vestir." Isso parece quase impossível, não é? Porque a preocupação não parece opcional. Ela parece automática. Ela invade sua mente quando você se deita à noite. Aparece quando você acorda pela manhã. Ela sussurra: "E se isso não der certo?
E se não for suficiente? E se você perder o que tem? Preocupação não é apenas pensar em um problema. Preocupação é um problema de tentar controlar os pensamentos. A preocupação moderada é normal, ela nos ajuda a planejar. Mas a ansiedade é a preocupação que foi longe demais. A preocupação você administra, a ansiedade passa a administrar você. E ainda assim Jesus diz: não se preocupem, não porque a vida seja fácil, não porque as necessidades não sejam reais, mas porque a preocupação não produz nada de bom. Jesus faz uma pergunta simples em Lucas 12, 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? A preocupação promete controle, mas entrega exaustão. Promete segurança, mas entrega medo. Promete preparo, mas entrega paralisia. Então Jesus muda a perspectiva deles. Ele diz que a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Em outras palavras, vocês estão se preocupando com as coisas menores e esquecendo a verdade maior. Se Deus lhe deu a vida, Ele pode sustentá-la. Se Deus lhe deu um corpo, Ele sabe cuidar dele. Então Jesus faz algo lindo. Ele aponta para o céu e diz: observem os corvos. Lucas 12, 24 diz: eles não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro, e ainda assim Deus os alimenta. E quanto mais vocês valem do que as aves, não são quaisquer aves, são corvos, aves consideradas impuras, aves que ninguém admirava, aves que ninguém valorizava. E Jesus diz: olhem para eles. Os corvos não plantam, não economizam dinheiro, não constroem celeiros e ainda assim comem. Não porque o alimento caia do céu direto em seus bicos, mas porque Deus já construiu provisão dentro da criação. Sempre existe algo em algum lugar. O corvo entende algo que nós temos dificuldade em acreditar. Deus é a fonte. Empregos não são a fonte. Dinheiro não é a fonte. Pessoas não são a fonte, esses são canais. Deus é a fonte. Quando um canal seca, entramos em pânico porque confundimos o canal com a fonte. Mas Deus nunca está limitado a um único canal. Jesus olha para os discípulos e diz: se eu alimento aves que vocês nem valorizam, quanto mais eu cuido de vocês. Vocês não são menos valiosos do que um corvo. Vocês não estão esquecidos. Vocês não estão sendo ignorados. Então Jesus aponta para os campos. Observem os lírios, ele diz. Lucas 12, 27 nos diz que eles não trabalham nem fiam. Ainda assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. As flores não se estressam com beleza, não competem, não se comparam, apenas crescem onde Deus as coloca. Jesus diz: se Deus veste com tanta beleza flores que duram pouco tempo, quanto mais vestirá vocês, seus filhos. O problema não é nos importarmos com as necessidades diárias. O problema é quando as necessidades diárias se tornam preocupações supremas. Jesus diz: as nações do mundo correm atrás dessas coisas, vivem por elas, se estressam por causa delas. Mas então, ele diz algo profundamente pessoal. O Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Não um Deus distante. Não um Deus distraído. O seu Pai. Ele não diz que o Pai sabe o que você quer. Ele diz que sabe o que você precisa. Então, Jesus entrega a chave que muda tudo. Lucas 12, 31 diz: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus registra assim, em Mateus 6,33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem primeiro, não depois. Não quando se sentirem seguros, não quando a vida se ajeitar. Jesus não está dizendo para ignorarmos responsabilidades, ele está dizendo para reorganizarmos prioridades. Quando o reino vem primeiro, a ansiedade perde força. Quando a eternidade se torna o foco, a preocupação perde o domínio.
Então Jesus fala com ternura: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vocês o reino, pequeno rebanho. Ovelhas se assustam facilmente, Deus sabe disso, e Ele diz: eu sei que vocês têm medo, sei que estão inseguros, mas cuidar de vocês me dá prazer. Jeremias 17, 7 e 8 diz: bendito é aquele que confia no Senhor, mesmo em tempos de seca não ficará ansioso. Mesmo quando os recursos secam, Deus não seca. Então Jesus fala sobre tesouro. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Observe que ele não diz: onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ele diz que o coração segue o tesouro. Se o seu tesouro está em coisas temporárias, seu coração viverá ansioso. Se o seu tesouro está em coisas eternas, seu coração encontrará descanso. Deus não é contra te abençoar. Ele apenas não quer que as bênçãos tomem o lugar dele. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você não perde. Você ganha paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não desmorona quando os sistemas falham. Uma paz que vem de saber que seu Pai é dono de tudo. Meu amigo, você tem um Pai celestial sem limites, dono da criação, doador da vida. E se Ele alimenta os corvos, se Ele veste os lírios, quanto mais cuidará de você. Você não precisa mais viver dominado pela preocupação. Pode viver enraizado na confiança. Pode escolher o eterno em vez do temporário. Pode buscar o reino primeiro e descansar, sabendo que seu Pai cuidará do resto. Vamos orar. Pai Celestial, eu me coloco diante de Ti hoje com um coração sincero. Tu me vês, Tu me conheces, Tu sabes as preocupações que carrego, algumas que falo, outras que escondo bem fundo. Reconheço que muitas vezes tento carregar a vida sozinho, tento resolver tudo, tento controlar o que não posso controlar, e isso me deixa cansado e com medo. Pai, hoje eu escolho voltar para Ti. Escolho buscar o Teu reino em primeiro lugar. Escolho colocar Ti acima dos meus medos, dos meus planos e das minhas preocupações com o amanhã. Tu és meu Pai e não tens limites. Tu és dono de toda a criação. Tu sabes do que preciso antes mesmo que eu peça. Inspira meu coração a realmente acreditar nisso. Não apenas em palavras, mas profundamente na minha alma. Senhor Jesus, Tu nos ensinaste a não nos preocuparmos com a vida, com o que comer ou vestir, porque o Pai conhece nossas necessidades. Hoje eu entrego minha preocupação a Ti, solto o controle, coloco cada pensamento ansioso aos Teus pés. Quando minha mente começar a correr cheia de "e se", lembra-me de quem Tu és. Quando o medo sussurrar que não será suficiente, lembra-me de que Tu és minha fonte. Quando portas se fecharem e recursos secarem, ajuda-me a lembrar que Tu nunca estás limitado. Ensina-me a confiar em Ti como os corvos confiam. Eles não entram em pânico quando o alimento não está à vista. Eles seguem em frente, sabendo que Tu já preparaste provisão em algum lugar. Inspira-me a viver com essa mesma confiança silenciosa. Inspira-me a buscar o que realmente importa, a valorizar o eterno mais do que o temporário, a guardar meu tesouro no céu, onde o medo não rouba e a preocupação não destrói. Acalma meu coração, silencia o barulho da minha mente, aquieta os pensamentos que me tiram o sono, substitui tudo isso pela Tua verdade, Tuas promessas e Tua paz. Quando a vida parecer incerta, lembra-me de que Tu és firme. Quando o futuro parecer confuso, lembra-me de que Tu já o vês. Quando eu me sentir pequeno e fraco, lembra-me de que Tu és forte e fiel. Pai, coloco minha família em Tuas mãos, minhas finanças em Tuas mãos, minha saúde, meu futuro e minhas perguntas sem resposta em Tuas mãos. Confio que proverás da maneira certa no tempo certo. Ensina-me a viver um dia de cada vez, confiando em Ti para o hoje e deixando o amanhã contigo. Inspira-me a lembrar que Tu te alegras em cuidar dos Teus filhos. Inspira-me a viver livre do medo e enraizado na fé.
Hoje eu escolho confiar em vez de me preocupar. Escolho a fé em vez do medo. Escolho o teu reino acima da minha ansiedade. Obrigado por seres meu Pai. Obrigado por seres minha fonte. Obrigado por nunca me deixares e nunca falhares. Descanso em ti hoje, em nome poderoso de Jesus. Amém. Se essa oração falou ao seu coração hoje, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho o teu reino em primeiro lugar. Que seja uma simples declaração de fé, mesmo que você ainda esteja aprendendo a soltar as preocupações. Obrigado por passar esse tempo comigo. Que Deus lhe conceda paz enquanto você o busca em primeiro lugar. Durma com o coração tranquilo, sabendo que o mesmo Deus que, segundo o Salmo 147, alimenta até os filhotes dos corvos, também cuida de você com amor e fidelidade. Nada está fora do alcance da sua providência.